Um jovem de apenas 19 anos. Sem riquezas. Sem poder. Sem exército. Apenas uma fé inabalável e uma missão que parecia impossível. Diante dele, uma terra imensa, selvagem e desconhecida, o Brasil. O que esse jovem realizou transformou para sempre o destino de uma nação. Esta é a história de São José de Anchieta, o homem que ajudou a construir o Brasil de joelhos, com o terço nas mãos, Cristo no coração e Maria como guia em cada passo. Quando Anchieta chegou ao Brasil, encontrou um cenário que desafiava qualquer missionário. Tribos canibais em guerra constante. Colonos portugueses que abandonavam a fé e adotavam costumes pagãos. Um continente inteiro mergulhado nas trevas, sem conhecer o nome de Jesus. Anchieta não recuou. Avançou. Sua abordagem era diferente de tudo que se conhecia até então. Ele não chegava impondo. Chegava amando. Aprendia a língua, sentava com os índios, ouvia suas histórias, entrava em suas aldeias. E ali, com paciência infinita, plantava a semente da fé. Para alcançar os corações indígenas, usou a arma mais poderosa que conhecia, a música. Compôs cantos em tupi com os nomes de Jesus e Maria, com os mistérios sagrados da fé. E as aldeias que antes ecoavam gritos de guerra passaram a ecoar louvores a Deus. Criou também peças de teatro misturando a cultura indígena com os ensinamentos cristãos. Índios e portugueses assistiam juntos e saíam transformados. Seu método era tão eficaz que as próprias crianças catequizadas passaram a vigiar a conduta cristã dos pais. A fé havia entrado tão fundo que os pequenos se tornaram guardiões da virtude dentro de suas próprias famílias. Mas Anchieta não evangelizava apenas os índios. Sabia que de nada adiantava converter os nativos se os colonos europeus viviam em escândalo. Por isso pregava, confessava e corrigia também os portugueses, porque a construção de uma nação cristã exigia que todos caminhassem juntos em direção ao céu. Em cada aldeia visitada, em cada alma convertida, Anchieta cumpria a missão que Nossa Senhora havia lhe confiado, e o Brasil ia sendo moldado, silenciosamente, à imagem da fé católica. Em uma época sem computadores, sem dicionários digitais, sem nenhuma ferramenta moderna, um jovem de 22 anos sentou-se diante do desconhecido e fez algo que nenhum europeu havia feito antes. Ouviu atentamente os sons de uma língua que nunca havia estudado, mergulhou em sua estrutura, em sua lógica, em sua alma, e escreveu a primeira gramática da língua tupi. Esse jovem era Anchieta, e ele havia chegado ao Brasil há apenas 3 anos. Mas não parou na gramática. Escreveu dicionários, catecismos e diálogos em tupi. Criou uma ponte entre dois mundos que pareciam impossíveis de se conectar. Graças a ele, a palavra de Deus pôde ser proclamada na língua do povo que ele amava, e os índios puderam ouvir o evangelho em sua própria voz. Dominava 5 idiomas com maestria: português, castelhano, latim, tupi e guarani. Era um gênio linguístico a serviço de Deus. Mas sua obra mais extraordinária nasceu numa praia, sozinho, refém, sem papel, sem tinta. Apenas a areia, o mar e uma devoção inabalável a Nossa Senhora. Dia após dia, Anchieta escrevia versos em latim na areia, o mar apagava, e ele memorizava. Verso a verso, foi construindo o maior poema em latim dedicado à Virgem Maria na história da Igreja. Mais de 5.700 versos de pura oração e amor filial. Escreveu ainda o épico de Gestis Mendi de Saa, narrando em latim os feitos dos grandes cruzados que defenderam o Brasil. Deixou cartas, relatos históricos e peças teatrais que até hoje são fontes inestimáveis para a história do país. Anchieta não escrevia para a fama. Escrevia porque cada palavra era uma oração. Cada verso, uma oferenda. Cada texto, um tijolo na construção de uma nação que ele amava mais do que a própria vida. Em 1554, um grupo de apenas 13 jesuítas saiu do litoral de São Paulo e começou a subir a Serra do Mar. Sem estradas, sem mapas, sem proteção militar. À frente, um planalto desconhecido habitado por tribos guerreiras. Entre esses homens, um jovem de 20 anos com a coluna adoecida que subia descalço, carregando apenas um breviário e um crucifixo. Esse jovem era José de Anchieta. Quando chegaram ao planalto de Piratininga, não construíram um forte. Não ergueram um palácio. Construíram uma cabana de barro e palha, 10 passos de comprimento, 10 de largura, que servia ao mesmo tempo de escola, dormitório, enfermaria, cozinha e capela. Era tudo. Era o suficiente. No dia 25 de janeiro de 1554, festa da conversão de São Paulo Apóstolo, o padre Manuel da Nóbrega celebrou uma missa solene naquela cabana humilde. Anchieta servia ao altar.
Naquele momento, nascia a cidade de São Paulo. Anos depois, o mesmo Anchieta seria peça fundamental na fundação do Rio de Janeiro. Foi ele quem convenceu Mendes Sá e Estácio de Sá a avançar contra os franceses calvinistas instalados na Baía de Guanabara. Foi ele quem sustentou espiritualmente aquela campanha quando os homens hesitavam. Em 1565, com portugueses, jesuítas e índios aliados, o Rio de Janeiro nasceu, e o protestantismo foi impedido de fincar raízes no coração do Brasil. Duas das maiores cidades do país nasceram com a presença de um padre descalço que acreditava que Deus tinha um plano para esta terra. E ele estava certo. Era 1563. O Brasil estava à beira do colapso. A Confederação dos Tamoios, aliada aos franceses calvinistas, ameaçava destruir São Paulo, São Vicente e Santos de uma só vez. As tribos estavam em guerra. A situação era desesperadora. E foi nesse momento que o padre Manuel da Nóbrega chamou Anchieta e lhe fez uma proposta que beirava o impossível. José, vamos nos entregar como reféns aos tamoios. Anchieta não hesitou. Em 21 de abril de 1563, os dois jesuítas embarcaram em direção a Iperói, território dominado por guerreiros canibais que não tinham nenhum motivo para poupar suas vidas. Ao desembarcar, foram imediatamente cercados. A hostilidade era visível. A morte, uma possibilidade real a cada amanhecer. Por 7 meses viveram entre os tamoios. Negociaram com paciência infinita. Suportaram ameaças, zombarias e humilhações. Celebravam missa quando podiam. Catequizavam quem aceitava ouvir. E quando Nóbrega precisou partir para resolver questões urgentes em São Vicente, Anchieta ficou sozinho. E ali, sozinho, em meio a canibais, tendo a companhia de seu terço, sua fé em Jesus Cristo e a confiança em Maria, ele escreveu sua obra mais extraordinária dedicado à Virgem Maria e até hoje lido e estudado por teólogos. Um jovem de 29 anos. Sozinho. No meio de guerreiros canibais. Dia após dia, verso a verso, foi construindo seu grande poema mariano enquanto arriscava a vida. Os índios relataram que uma pomba branca aparecia todos os dias e pousava em seu ombro enquanto ele escrevia. Era assim que Anchieta enfrentava o medo. Era assim que ele guardava a castidade. Era assim que ele permanecia de pé quando tudo ao redor ameaçava derrubá-lo. Não com espadas. Não com exércitos. Mas com oração, penitência e um amor a Nossa Senhora que o mar não conseguia apagar. O Tratado de Paz foi finalmente firmado. São Paulo foi salva. E o poema ficou para a eternidade. Foi o padre Manuel da Nóbrega junto com o padre Anchieta quem trabalhou incansavelmente para articular a resistência. Foi ele quem convenceu Estácio de Sá a não recuar quando o jovem capitão hesitava diante do tamanho da ameaça. Foi o padre Nóbrega, seu superior e companheiro, quem disse a Estácio as palavras decisivas, palavras que Anchieta inspirou e sustentou espiritualmente. Se você perder a armada, eu mesmo presto contas a Deus e à rainha. Em 1565, a cidade do Rio de Janeiro foi fundada sob proteção de São Sebastião. Em 1567, no próprio dia 20 de janeiro, festa do Santo Mártir, a batalha final foi travada. Os franceses e os tamoios foram definitivamente expulsos. O protestantismo foi derrotado. Os próprios guerreiros tamoios relataram ter visto durante a batalha um soldado sobrenatural pulando de canoa em canoa, aterrorizando os inimigos. Era São Sebastião, combatendo ao lado dos católicos numa terra que havia sido consagrada a Deus desde o primeiro dia. O Brasil permaneceu católico. E Anchieta estava no coração de cada decisão que tornou isso possível. Construir uma nação não é apenas erguer cidades ou vencer batalhas. É formar pessoas. É plantar nas gerações seguintes os valores, a fé e o conhecimento que vão sustentar tudo o que foi construído. E ninguém entendeu isso melhor do que Anchieta. Desde os primeiros dias em São Paulo, ele já ensinava. Ensinava os irmãos jesuítas mais jovens, preparando-os para o sacerdócio. Ensinava as crianças indígenas, que chegavam curiosas e saíam transformadas. Ensinava os colonos portugueses, que precisavam ser lembrados de que haviam cruzado o oceano com uma missão, não apenas com ambições. A pequena cabana de barro e palha de Piratininga era simultaneamente escola, capela e seminário. Ali, numa estrutura que mal cabia 20 pessoas, Anchieta inaugurou o que viria a ser a tradição educacional jesuíta no Brasil, uma tradição que moldaria gerações inteiras. Mas Anchieta não era apenas um professor de sala. Era um mestre de vida. Aqueles que conviviam com ele relatavam que jamais o viram impor uma ordem com arrogância. Seu modo de liderar era outro. Chegava sempre com uma pergunta:
uma sugestão, um gesto de humildade. Será que não seria melhor fazermos assim? E os homens o seguiam não por obrigação, mas por amor. Tornou-se reitor do Colégio de São Vicente, depois o 5º provincial dos jesuítas no Brasil, cargo que exerceu por 7 anos, visitando pessoalmente todas as missões espalhadas pelo país. Conhecia cada jesuíta pelo nome. Conhecia cada aldeia, cada desafio, cada alma sob seus cuidados. Formou discípulos que continuaram sua obra depois de sua morte. O mais famoso deles, o padre João de Almeida, carregava em si a marca inconfundível do mestre, a mesma austeridade, a mesma entrega, o mesmo fogo interior. Anchieta sabia que a fé precisava ser ensinada para durar, e dedicou cada dia de sua vida a garantir que o Brasil tivesse mestres à altura de sua vocação. O Brasil do século XVI não era um país. Era um arquipélago de povos, línguas, culturas e conflitos que pareciam impossíveis de unir. Tribos inimigas separadas por séculos de guerra. Colonos portugueses desconfiados dos nativos. Nativos aterrorizados pelos colonos. Franceses protestantes infiltrados no litoral. Um território imenso, selvagem e fragmentado que facilmente poderia ter se tornado 10 países diferentes, ou nenhum. Foi a fé católica que costurou tudo isso. E foram as mãos de Anchieta que seguraram a agulha. Sua primeira grande contribuição para a unidade nacional foi linguística. Ao aprender o tupi e criar sua gramática, Anchieta transformou aquela língua na ponte de comunicação entre todos os povos do Brasil colonial. Portugueses aprendiam tupi para falar com os índios. Índios de tribos diferentes se entendiam através do tupi. Uma língua comum começava a criar um povo comum. Mas a unidade que Anchieta construiu era mais profunda do que a linguagem. Era espiritual. Em cada aldeia que evangelizava, em cada missa que celebrava, em cada índio que batizava, ele plantava a mesma fé, os mesmos sacramentos, a mesma devoção a Jesus e a Nossa Senhora. Do Rio da Prata ao Rio Amazonas, a cruz era o mesmo símbolo. O nome de Maria era pronunciado da mesma forma. Trabalhou ativamente para impedir que o protestantismo dividisse o Brasil em 2 blocos religiosos irreconciliáveis, como havia acontecido na Europa. Sabia que uma nação dividida na fé jamais seria verdadeiramente una. Abriu caminhos de comunicação entre regiões isoladas. Intermediou paz entre tribos inimigas. Aproximou colonos e nativos através da educação e da catequese. E fez tudo isso sem exército, sem poder político, sem riquezas. Um historiador do século XX, Gilberto Freire, reconheceu que durante quase todo o primeiro século do Brasil, a principal exigência para ser admitido como colono era professar a fé católica. O catolicismo era o cimento da nação. E Anchieta foi o maior dos pedreiros. Havia algo em Anchieta que os índios não conseguiam explicar. Guerreiros que partiam decididos a matá-lo chegavam à sua presença e baixavam as armas. Animais selvagens se aproximavam mansos. Enfermos se levantavam curados. Mortos voltavam à vida. Não era carisma humano. Era a graça de Deus transbordando de uma alma que havia se entregado completamente. Anchieta andava descalço por florestas repletas de espinhos, pedras e areias escaldantes. Diversas testemunhas relataram em seu processo de beatificação que muitas vezes seus pés estavam tão feridos que deixavam um rastro de sangue pelo caminho. Usava cilício e flagelo. Jejuava. Passava noites inteiras em oração quando todos dormiam. Seu corpo era tratado como instrumento de penitência, porque ele sabia que a santidade tem um preço, e estava disposto a pagá-lo. Os milagres eram constantes e documentados por testemunhas de alta reputação, que prestaram juramento sobre os fatos. Um jovem afogado encontrado no fundo de um rio, rezando de joelhos, com o breviário seco. Um padre desenganado pelos médicos que se levantou da cama ao comando de Anchieta e viveu mais 30 anos. Um índio morto que ressuscitou pedindo para ser batizado. Um aleijado que recebeu o cajado de Anchieta e se levantou diante de toda a tribo. Dominava onças e serpentes com uma simples palavra. Porque, dizia ele, o homem obediente a Deus tem todas as criaturas a seus pés. Mas o maior milagre de Anchieta talvez não esteja em nenhuma dessas histórias extraordinárias. Está na totalidade de uma vida. Um homem que chegou ao Brasil doente, jovem e sozinho, e nunca reclamou. Que viveu décadas sem um quarto próprio, dormindo onde a missão permitia. Que abriu mão de tudo que o mundo oferecia e escolheu, todos os dias, o caminho mais difícil. No dia 9 de junho de 1597, Anchieta morreu no Espírito Santo. Estava abraçado a um crucifixo e a uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, seus 2 grandes amores.
Quando a notícia se espalhou pelas aldeias, os índios saíram às ruas no meio da madrugada, acordando uns aos outros e lamentando aos gritos: morreu nosso pai! Morreu aquele que nos amava! Morreu aquele que deu a vida por nós! Nenhum epitáfio poderia ser mais verdadeiro. Um jovem de 19 anos, sem sapatos, sem exército, sem riquezas, 50 anos depois, havia fundado cidades, formado uma nação, convertido um continente e deixado rastros de sangue em cada caminho que percorreu. O Brasil não nasceu por acaso. Nasceu joelhado. Nasceu na oração, no sacrifício e na fé inabalável de homens como São José de Anchieta, que amaram esta terra antes mesmo de ela saber o próprio nome. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque toda semana trazemos mais histórias de santos que mudaram o mundo. O Brasil tem uma vocação, e ela começa aqui. São José de Anchieta, rogai por nós.